Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou alvinegro com um clima ali meio de ressaca, né? Enfim, até quero pedir desculpas aí pelo meu cansaço, cara de cansaço, mas é porque eu tô 2 dias seguidos aí acordando 4 da manhã para cumprir compromissos, né? Enfim, mas seguimos, né, com o clima que não é dos melhores do Botafogo, né? Graças a essa situação toda do Luiz Castro. E a gente espera que o desfecho aconteça hoje, na sexta-feira. Lembrando que na segunda a gente chamou até de dia D, né? Para a decisão do Castro. E essa decisão foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. E chegamos até a sexta-feira, onde a gente espera que realmente hoje tenhamos uma palavra definitiva sobre a saída do nosso técnico, né, até o momento, Luiz Castro. O Castro, que foi defendido ontem numa entrevista do Abel Ferreira. O Palmeiras venceu o seu jogo na Libertadores. O Abel Ferreira foi questionado sobre a situação do Castro e o Abel disse que o futebol brasileiro tem duas caras, né? Dizendo que quando a fase é boa, os jornalistas defendem, elogiam, e por outro lado, quando há alguns insucessos, inclusive ele citou as duas derrotas que o Palmeiras teve, né, para Bahia e Botafogo, de que falam até que o técnico não cumprimentou o outro, né, se referindo ao episódio dele próprio com o Castro, né. O Abel é um grande treinador, é inegável, mas ele tem contra si, né, um temperamento bastante explosivo e também uma postura sempre agressiva, né? Que parece que o Castro também assumiu essa persona aí. E ontem na coletiva pós-jogo, né, da partida, que ficou até em segundo plano, né? O empate do Botafogo com o Magalhães em 1-1 acabou ficando em segundo plano, já que havia toda essa expectativa em torno do pronunciamento do Castro, né? Se ele finalmente diria que estava saindo do clube. Isso não aconteceu, né? Surpreendentemente, mais uma vez, a novela se arrasta, mas segundo o próprio Castro, o último capítulo deve ser hoje, quando haverá mais uma reunião, né? Para que, enfim, seja selado o destino do Luiz Castro. Ele disse justamente que essa reunião vai acontecer entre o seu agente e o seu advogado, ou seja, tudo indica que já é, né, uma reunião ali final em relação à proposta do Al Nassr, a questão da multa com o Botafogo, né? Senão não teria sentido de haver aí agente e advogado, né? Eu achei a postura do Castro ontem extremamente antipática, acho que essa é a palavra, né? Ele, um cara que está amargurado, a gente pode até entender, né, sobre o que aconteceu no Carioca, os xingamentos. Ontem os xingamentos voltaram, né, por parte da arquibancada. Ele na saída de campo ficou assim, como se estivesse reflexivo, olhando para a torcida enquanto era xingado, né? Mas eu acho que o que passa do ponto não é só o amargurado, né? É quando ele começa a ser irônico. E a gente sempre defendeu tanto aqui o Castro como ser humano, como pessoa, um cara que sempre teve boas argumentações, né? Sempre se saiu muito bem nas coletivas, botou a cara, né, a tapa até nos piores momentos, né? Então isso a gente sempre defendeu, mas essa postura pode ser até uma postura de defesa dele, contra as perguntas que naturalmente os jornalistas tinham que fazer ontem, mas eu acho que, mais uma vez, não foram legais para a imagem do Castro, se é que ele está preocupado de ainda ter alguma boa imagem junto à torcida do Botafogo ou junto à imprensa brasileira, né? Acho que agora ele já está com a cabeça lá no Al Nassr e talvez por isso até ele esteja aí já nem ligando para o que vão falar. Mas a gente precisa comentar, né? Tem uma fala aqui interessante dele ontem,
perguntando se ele realmente é fundamental para o projeto. Então, depois indagando novamente por que então não colocaram uma multa de 50 milhões no contrato dele, né? A gente sabe que a multa dele gira em torno de 10 milhões de reais e ele veio com essa porque não botaram uma multa de 50 milhões. Então, uma fala irônica, né? Desnecessária, e naturalmente várias perguntas na coletiva deram conta do projeto, né? Se ele sempre defendeu tanto o projeto, se era algo que faria sentido ele agora abandonar o projeto por conta de uma proposta naturalmente financeiramente vantajosa, né? Então ele também fala que ele não é o cara que não é um cara só que vai tocar o projeto do Botafogo, que o Botafogo vai seguir com as próprias pernas. Falou também das melhorias, que isso é verdade, né? Que o Botafogo passou aí no último ano e meio, né? 15 meses, na verdade, o período do Castro à frente do clube. Mas, enfim, um Castro, volto a dizer, muito amargo, muito amargurado, né? Outra fala aqui também dele que eu acho que não foi simpática, para dizer o mínimo, porque ao mesmo tempo que ele, no final da coletiva, ele fala que vai defender sempre os jogadores, que os jogadores não podem ser xingados, que ele sim, né, ele se coloca ali meio como um escudo dos jogadores. Acho que quer sair também com uma imagem de que ele absorve as críticas, mas nunca os jogadores, ninguém ali estava xingando os jogadores, né? Inclusive a torcida apoiou o Botafogo, mesmo não estando numa das suas melhores jornadas, né? Não foi um bom jogo do time, inclusive o Tietchan, que estava junto na coletiva mesmo, admitiu isso, que não foi um bom jogo do Botafogo, mas aí ele se saiu com essa de que ele sim poderia ser xingado, mas nunca os jogadores. E contrário a isso, ele um pouco antes, ele falou o seguinte: eu sou o principal ator. Se colocou numa posição ali de protagonismo, né? Eu sou o principal ator e o principal ator ainda não subiu no palco. Ele fez essa frase, um comparativo, né? O ator, palco, com relação às notícias, que de fato foram muitas, e nesse ponto eu tenho que concordar com ele que as notícias chegavam cada hora dando conta de um valor de salário, de uma proposta, tem mansão inclusa, não tem mansão, são 4 vezes o que ele ganha aqui, são 3 vezes, isso eu concordo, mas o que ele quis dizer com isso é que ele próprio ainda não tinha falado nada diretamente sobre a proposta do Al Nassr, porque ele julgava que não era o momento. Só que, obviamente, as notícias acontecem, né? No mundo atual, mais ainda, com muita velocidade, e essa falta de comunicação, né? E até de transparência dele causou esse mal-estar. E volto a dizer, uma semana que era para ter sido muito leve, muito alegre, pelo resultado brilhante, até histórico do Botafogo contra o Palmeiras, né? Há anos que não vencia o Palmeiras lá em São Paulo, a liderança do campeonato, 7 pontos à frente do Grêmio, era para ser uma semana muito boa, acabou sendo uma semana muito tensa. A gente viu o esforço do clube de não transparecer isso nas postagens, homenagens ao Joel Carli, super justas, vídeos de treinamento no Lonier, postagens mesmo no Instagram. O Botafogo em nenhum momento transpareceu. A única coisa que o Botafogo fez relacionado a toda essa questão da saída do Castro foi uma postagem ontem negando que houvesse qualquer contato de outro clube, né, no caso do Al Nassr, negando recebimento de proposta oficial, enfim. E, quer dizer, que eu achei que foi correto a postura do Botafogo se posicionar, né? E aí o Castro, na coletiva, tenta buscar a informação, ele ficou ali meio pensativo, né? Não, foi ontem, no caso seria na quarta-feira, que ele recebeu a proposta oficial, né? Então, como é que é? Ele recebeu a proposta oficial e não passou para o Botafogo, né? Então já há um conflito aí de informações, né?
E completando aqui essa parte que ele se comparou com o ator principal, que ainda não subiu no palco, ele diz que ainda não me pronunciei, né? Por isso que ele disse que ainda não subiu no palco. Amanhã me sento com o clube. Esse é o timing certo. Então, na construção ali da história do Castro, que ele passou na coletiva, é de que havia uma sondagem, a proposta oficial mesmo só aconteceu na quarta-feira, o Botafogo já jogava na quinta, que foi ontem, então não seria o timing correto dele se pronunciar. Obviamente, a gente sabe, houve uma conversa com o Textor já na segunda-feira passada, né? E que hoje sim haveria essa reunião do agente, o advogado dele, né? E aí depois um contato com o clube. É confuso, né? É confuso, tudo muito confuso. E a gente fica realmente se sentindo enrolado, né? Quer dizer, a comunicação do Castro não foi boa. Eu acho que as perguntas da coletiva de imprensa foram boas ontem. Foi perguntado para ele, por exemplo, sobre a questão, ele que é um cara que se posiciona sempre, né, assim, em favor de países que têm a liberdade de expressão, e iria para a Arábia Saudita, que não goza dessa mesma liberdade. Ele disse que não se metia em política. Teve pergunta também sobre justamente o fato dele sempre defender o projeto e agora, né, sair. Enfim, uma saída conturbada, uma saída que certamente afetou o time ontem, né? Eu acho que é inegável isso, por mais que o Botafogo tenha até começado ali bem na partida, tenha tido alguns lampejos, me pareceu que realmente os jogadores estavam mais nervosos do que o normal, e para piorar a situação, o Botafogo não conseguiu o seu objetivo em campo, que era ficar em primeiro lugar, né? E também de pelo menos vencer o jogo, na pior das hipóteses, para fazer uma homenagem ao Joel Carli aí na sua despedida, né? O Botafogo não conseguiu êxito nisso, então teremos, como eu já disse, que enfrentar a equipe lá da Argentina, né? Já após o jogo com o Grêmio. Já o Botafogo fará já a viagem para a Argentina, talvez até já vá direto de Porto Alegre, estou supondo aqui, dependendo da data dessa partida, né? Então são 2 jogos aí a mais que vão atrapalhar também a programação, muito provavelmente já do próximo treinador, e fica aí também esse mistério, mas certamente o John Textor tá aí trabalhando para o mais rápido possível, né? Assim que o Castro anunciar a sua saída, a gente espera que seja hoje, o Textor dê logo uma resposta em termos de substituto, né? Então é muito importante a gente frisar, isentar o Botafogo de qualquer culpa aí nesse processo aí tão mal feito, né? Com pouca transparência, isentar, obviamente, o John Textor, né? E o Castro, que é um cara que a gente sempre admirou muito e elogiou como figura humana mesmo. Acho que ele se atrapalhou aí, não desenvolveu, né, da melhor forma possível essa saída. Se ele está magoado, acho que a torcida do Botafogo também não sentirá saudade nesse aspecto, né? Podemos sentir saudade pelo trabalho que ele vinha realizando aí no Brasileirão, mas a maneira que ele sai não é legal, não foi legal, né? Por último, eu queria destacar a fala do Tiquinho Soares, né? Os jogadores que falaram depois do jogo foi o Lucas Perry, que evitou falar no assunto quando perguntado sobre a situação do Castro. O Joel Carli falou naturalmente sobre a emoção de estar se despedindo do Botafogo, né? Do clube do coração dele também. E o Tiquinho foi o único que falou ali um pouco mais diretamente. Aspas para Tiquinho Soares: se ficar, bom, né, sobre o Castro. Se for embora, desejamos sorte. Mais importante é o Botafogo, os jogadores e a torcida. Sabe as palavras do nosso artilheiro Tiquinho, e acho que esse aí tem que ser o pensamento. Olharmos para frente,
esperarmos, já estamos aí preparados para o adeus de Luiz Castro no dia de hoje e esperar então que o Botafogo reaja rapidamente, né, a essa notícia. Afinal, já fomos gradativamente sendo preparados e que o Botafogo apresente um nome aí à altura, né? No momento, o nome do técnico também português, Bruno Lage, é o favorito, mas há outros nomes aí sendo ventilados, como o do próprio Tite, Rogério Ceni e quem sabe talvez até o Severino, não sei. Eu falei até no vídeo anterior, o Severino fez uma postagem ontem que eu achei um pouco enigmática, no sentido de que equipes, né, técnicas nem sempre precisam ter o mesmo pensamento. Então não sei se isso aí foi uma indireta para o Castro, pode ser. E vamos aguardar aí os próximos acontecimentos sem perder o foco no jogo de domingo contra o Vasco, uma partida importantíssima para seguirmos aí na liderança do campeonato, somar mais 3 pontos, né? Bola para frente e que o Botafogo realmente reaja o mais rápido possível a esse turbilhão aí que ele viveu nos últimos dias, beleza? Um abraço, tamo junto. Galera, muita gente assistindo, alguns vídeos aí bombando, só tenho a agradecer a vocês pelo prestígio, mas eu queria pedir a vocês que não são inscritos, não custa nada, só clicar ali, se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar, comentar aí embaixo para o canal continuar subindo, beleza? Um abraço, tamo junto e uma boa sexta-feira a todos.